E aí, mano? E aí, mina? Tá tudo bem com vocês? Comigo aqui tá, graças a Deus, tá tudo bem. Deixa eu te falar, como que tá os estudos na química aí? Tá indo tudo certo, sem neurose ou tá um Deus nos acuda? Deixa eu te falar um negócio. Pra aprender química tem que ter muita fé, viu? Porque pouca não dá. Beleza? Deixa eu te falar. Em 1806 apareceu um cara e o nome dele era Joseph Louis Proust. Esse cara ele falou o seguinte, ele falou que em uma substância composta, ela é formada por substâncias mais simples. E essas substâncias mais simples, elas se relacionam em massa, tá? Em proporções fixas ou constantes, tá? E isso ficou conhecido como o enunciado da lei das proporções definidas, ou lei das proporções constantes, ou propriamente dito, a lei de Proust, tá? E é o seguinte, como que isso vai aparecer na sua prova, como isso vai aparecer no seu vestibular, como isso pode aparecer no Enem? Cara, isso vai aparecer de várias maneiras. Sabe por quê? Porque essa lei é bastante importante para nós entendermos, por exemplo, o que é fórmula mínima, o que como que a gente compõe a fórmula molecular a partir da fórmula mínima, o que é uma análise elemental, ou fórmula centesimal, tá? Ou fórmula percentual. Então nós teremos que tentar raciocinar, teremos que entender o princípio do raciocínio da lei de Proust para a gente dar conta de qualquer coisa que aparece na nossa vida e assim a gente dá conta de se dar bem na vida. Beleza, pessoal? Então olha só, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou tentar aqui demonstrar como isso vai aparecer para vocês, tá bom? Olha só, então o seu examinador ele vai chegar lá para você e vai falar o seguinte: de acordo com a reação padrão, e seguindo a lei de Lavoisier... Ah, Wes, como assim a lei de Lavoisier? Deixa eu te falar um negócio. Nós estamos falando da lei de Proust, mas a lei de Lavoisier sempre vai continuar. Uma lei não anula a outra, tá bom? Pera aí, deixa eu te falar um negócio. Você sabe o que é uma lei? Vamos lá. Eu vou tentar, de uma maneira simplória aqui, te falar o que é uma lei. A lei é aquilo que demonstra, através de palavras ou através de números, alguma coisa que acontece sempre da mesma maneira. Então, se existe uma lei de Lavoisier que fala que existe a conservação da massa, ou seja, as massas dos reagentes será a mesma massa que terá depois da reação, ou seja, a mesma massa dos produtos, isso sempre vai ter que acontecer. Por quê? Porque é uma lei. Então, sempre vai ter que acontecer do mesmo jeito. Então, a lei de Proust, a lei de Lavoisier e a lei de Dalton, que a gente irá conversar na próxima aula, sempre irá existir. Beleza? Vamos lá. Se liga aqui. Então o cara lá, o seu examinador fala assim, seguindo a reação padrão e a lei de Lavoisier e considerando que a reação química acontece em recipiente fechado, tá? Demonstre que a sequência de reações respeita a lei de Proust, beleza? Bora ver? É o seguinte, então ele te dá essa reação padrão. Ele falando aqui, ó, que para existir 18 gramas de água, tá? H2O, é necessário 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Beleza? Aí ele fala assim, ó, primeira reação. Na primeira reação, ele só te dá 32 gramas de oxigênio. E você vai ter que descobrir quantas gramas existe de hidrogênio e quantas gramas isso será formado de água. Como você vai fazer isso? Regra de 3, simples, né? Então bora lá, na regrinha de 3. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que eu preciso de 2 gramas para 16, não é verdade? Se eu tenho 32 gramas, quantas gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio, quantas gramas de hidrogênio eu vou precisar? X, não é? 16 vezes X, 16X, tá? 32 vezes 2 é igual ao quê? 64. X é igual 64 dividido por 16. X vai ser igual ao quê? A 4. Não é mesmo, pessoal? Então, o que eu vou colocar aqui, ó? 4 gramas. Perceba, seguindo a lei de Lavoisier, o que vai acontecer? 32 mais 4 dá o quê? 36 gramas de água. Por quê? Porque as mesmas massas que eu tenho nos reagentes vai ter que ser a mesma massa do que eu tenho depois, tranquilo? Por que eu sei disso? Por causa que a reação seguiu um padrão. Deixa eu apagar essa conta aqui. Copia, viu? Copiou? Pronto, tô apagando. Se liga aqui. Ó, segunda reação. Na segunda reação, ele te deu a quantidade de hidrogênio que existe, tá?
e também te deu aqui a quantidade de água que foi formada. Ficou fácil. Por quê? Porque você já sabe que a lei de Lavoisier ele vai ter que ser respeitada. Então, olha só, aqui nos produtos tem o quê? 4,5. E eu já tenho 0,5 de hidrogênio. Quantos que falta para 4,5? Para ter aqui na massa dos reagentes? 4, não é mesmo, pessoal? Siga o raciocínio. Aqui, ó. 4 mais 0,5 é igual ao quê? 4,5, não é verdade? Aqui foi facinho, né? Aí você vai e me pergunta, Wesley, como que eu vou conseguir demonstrar que isso segue a lei de Prost? Você já fez simplificação de fração? É aquilo. Por quê que eu estou falando para você fazer simplificação de fração? Você vai demonstrar se todas essas reações aqui, todas as três, tá bom? Porque você vai ter que ir a partir da reação padrão. Se todas as três estão seguindo a mesma proporção do quê? Qual é a proporção de massa de hidrogênio que tem que se relacionar com a proporção de massa de oxigênio? Como assim, Wesley? Presta atenção. Olha só. Você já sabe que 2 gramas de hidrogênio está relacionado com 16 gramas de oxigênio. Isso aqui eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a reação padrão, beleza? Então, olha só, simplificando essa fração, qual é o número que eu vou conseguir dividir pelos dois ao mesmo tempo? Vai ser 2, não é verdade? Que vai dar o quê? 1 por 8. Então, o que você acabou de determinar? Que a cada 1 grama de hidrogênio, eu vou precisar de 8 gramas de oxigênio. Então é essa a proporção. Agora você vai ter que demonstrar se isso está acontecendo na primeira reação e se isso está acontecendo na segunda reação. Bora ver? Presta atenção aqui. A primeira reação. A primeira reação acontece o seguinte. Eu tenho 4 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de quê? De oxigênio. Beleza? Qual é o número aqui que eu consigo dividir o máximo possível ao mesmo tempo? Qual é? 4, né? Olha aqui, ó. 4 dividido por 4 dá quanto, hein, pessoal? Dá 1. 32 dividido por 4 dá quanto? 8. Olha só. Seguiu a mesma proporção, tá vendo? Agora bora ver aqui, ó. A segunda reação. Segunda reação é desse jeito aqui, ó, que tá acontecendo. Eu tenho 0,5 gramas de hidrogênio reagindo com 4 gramas de oxigênio. Claro, pessoal, tá tudo certo aqui? Então olha só, presta atenção. Qual é o número que eu consigo dividir ao mesmo tempo aqui? Os dois, para conseguir simplificar a fração. Aqui é 0,5 e aqui também vai ser... Desculpa, deixa eu colocar aqui 0,5. Olha só, presta atenção. 0,5 dividido por 0,5 dá quanto? Dá 1. Vou colocar aqui embaixo, tá? Eu não sei se vocês estão enxergando. Eu vou tentar colocar aqui um pouco mais pra cima pra ver se não passa do vídeo, né? Bora aqui, ó. 0,5, acompanha. 0,5 dividido por 0,5 dá quanto? Dá 1. 4 dividido por 0,5 dá quanto? Dá 8. Perceba que todas, a partir da reação padrão, tanto a primeira reação quanto a segunda reação estão seguindo a mesma proporção de massa. O que eu estou querendo te dizer? Que a cada 1 grama de hidrogênio, eu preciso de 8 gramas de oxigênio para reagir. Beleza? O que a lei de Prost está te demonstrando? Independente de qual seja a massa da substância composta, presta atenção. Na reação padrão tem 18 gramas de água, na segunda eu tenho 36, e na primeira eu tenho 36, e na segunda eu tenho 4,5 gramas. Olha só, são massas diferentes. Independente da massa que seja da substância composta, a relação de massa da substância simples que forma essa substância composta sempre será a mesma. Beleza, pessoal? Perceba, 1 sobre 8, 1 por 8 e 1 por 8. Que você pode demonstrar ainda assim, né? 1 para 8, 1 para 8. Opa, quebrou o giz. Para 8. E aqui, 1 para 8. Beleza, pessoal? Então essa é a lei de Prost. Valeu, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!